Os três poderes ocultos de Sagitário, Sagitário. O eterno viajante do zodíaco, aquele que persegue horizontes onde o céu encontra a própria alma. Mas por trás daquele sorriso despreocupado e daquele olhar perdido nas estrelas, pulsa algo que a maioria nunca conseguirá enxergar, a mente brilhante de um visionário. A força silenciosa de um guerreiro espiritual e a chama imortal de uma alma ancestral que já renasceu incontáveis vezes. Nada na existência de Sagitário acontece por acaso. Cada passo dado, cada perda sofrida, cada reencontro inesperado. Tudo é um lembrete pulsante do seu propósito cósmico gravado nas estrelas. Porque Sagitário não aterrissou neste plano apenas para existir. Ele veio para despertar consciências, para acender luzes onde só havia escuridão. E hoje, você vai descobrir os três poderes ocultos que fazem dele um dos signos mais incompreendidos e poderosos do zodíaco. Mas antes de revelar esses segredos ancestrais que poucos conhecem, eu preciso que você respire fundo. Respire e sinta, Sagitariano, olhe para dentro do seu peito agora. Você consegue sentir esse chamado ardente, essa inquietação que nunca te deixa em paz? Se a resposta é sim, então você precisa ficar comigo até o último segundo deste vídeo. Porque o terceiro poder que vou revelar vai transformar completamente, e eu disse completamente, a forma como você enxerga o seu próprio destino. E se você não é de Sagitário, mas conhece alguém desse signo que parece sempre saber mais do que revela, que parece carregar segredos nos olhos, compartilhe este vídeo com essa pessoa. Porque o que vou revelar aqui pode ser o despertar que ela estava esperando há vidas. Antes de continuarmos, deixe seu like neste exato momento, não depois, agora. Deixe sua marca energética aqui para que o universo reconheça sua presença e abra os caminhos para você receber essa sabedoria. E se inscreva no canal, porque aqui você vai descobrir os segredos mais profundos e ocultos do seu signo. Verdades que a astrologia superficial nunca te contou. Aqui, nada é coincidência. Se este vídeo chegou até você hoje, é porque o cosmos está te chamando para lembrar quem você realmente é, para te arrancar do sono espiritual. Agora feche os olhos por um breve instante. Visualize um arco resplandecente brilhando sob o manto do céu noturno. Cada flecha que Sagitário dispara não busca alvos comuns, triviais, mundanos. Ela busca a verdade, ela busca sentido, ela busca o infinito. E é exatamente nesse desejo insaciável, nessa fome eterna por significado, que se revela o primeiro poder oculto de Sagitário. Prepare seu coração, porque o que vem agora vai tocar diretamente a essência mais profunda do seu ser. Primeiro poder, o dom da visão profunda, o olhar que enxerga além do tempo. Sagitário nasceu sob o domínio majestoso de Júpiter, o gigante celestial da expansão e da sabedoria divina. Mas o que poucos compreendem, o que escapa até mesmo aos astrólogos mais experientes, é que essa influência jupiteriana vai muito além da sorte superficial ou do otimismo ingênuo que os livros descrevem. Ela concede a Sagitário um dom raríssimo, quase mágico, a visão profunda. O poder de enxergar o que está escondido por trás das aparências, das máscaras, das ilusões que a realidade tece. Enquanto a maioria das pessoas se afoga na superfície das coisas, nadando em águas rasas de aparências e falsidades, o sagitariano mergulha fundo e sente o movimento oculto da vida, o pulso invisível do universo. Ele percebe as intenções não ditas que pairam no ar como fantasmas silenciosos. Ele lê os sinais do destino escritos em linguagens que outros nem sabem que existem. Ele conecta os pontos invisíveis entre eventos que para todos parecem aleatórios, mas que para ele formam um desenho perfeito. É como se sua alma tivesse estudado, em inúmeras vidas passadas, o código secreto do universo. Como se ele carregasse dentro de si uma biblioteca ancestral de conhecimentos esquecidos. Júpiter não representa apenas sorte ou abundância. Júpiter é o portal da expansão da consciência, a ponte entre o humano e o divino, a chave que abre as portas da verdade absoluta. Em Sagitário, esse arquétipo celestial se manifesta como uma sabedoria espontânea, visceral, algo que não vem de livros empoeirados ou anos de estudo acadêmico, mas diretamente do espírito, do âmago da alma.
E aqui está a parte que poucos te contam. Esse poder é tanto uma bênção radiante quanto um fardo pesado de carregar. Porque quem enxerga demais, também sente demais. Quem vê além do véu, carrega o peso da verdade. Imagine um arqueiro solitário em uma colina, olhando fixamente para o horizonte infinito. Enquanto todos ao seu redor observam apenas o que está imediatamente à frente, o óbvio, o comum, Sagitário mira muito além. Ele enxerga algo que só seus olhos podem ver. Algo que ainda não existe, mas que já está se formando nas camadas invisíveis da realidade. É como se seu olhar atravessasse as barreiras do tempo linear, buscando verdades que ainda estão gestando, esperando para nascer. Você já reparou como Sagitário sempre pressente quando algo importante vai acontecer? Como ele parece ter um radar interno que detecta mudanças antes que elas se manifestem? Ou como ele consegue entender pessoas e situações complexas sem precisar de longas explicações, sem perguntar nada, apenas olhando, sentindo, sabendo? Esse é o primeiro poder em plena ação, a visão espiritual que pressente caminhos antes que eles se revelem completamente. Que lê energias como outros leem palavras. Mas escute com atenção, esse dom cobra um preço alto da alma de Sagitário. Porque quanto mais ele entende o funcionamento real do mundo, quanto mais ele enxerga por trás das cortinas da ilusão coletiva, mais percebe o quão cego, o quão adormecido o mundo está. E aí nasce a solidão sagitariana. Aquela solidão que ninguém vê, mas que pesa como chumbo no peito. É por isso que o primeiro poder de Sagitário é também o mais solitário de todos, o mais incompreendido. Ele vê além do horizonte, ele entende os segredos sussurrados pelo vento, ele sabe coisas que não deveria saber. Mas nem sempre pode revelar o que vê, nem sempre pode compartilhar o que sabe. Porque nem todas as almas estão prontas para ouvir a verdade nua e crua. Nem todos aguentam o peso da realidade sem filtros. E Sagitário aprende isso da forma mais dolorosa, quando tenta iluminar os outros e é incompreendido. Rejeitado, até chamado de louco. Mas dentro dele há algo ainda mais potente que essa visão. Algo ainda mais transformador. Um fogo silencioso e implacável que o empurra a seguir em frente, mesmo quando ninguém entende sua jornada, mesmo quando ele caminha sozinho sob as estrelas. E é exatamente nesse fogo sagrado que nasce o segundo poder oculto de Sagitário, um poder que transforma tudo que toca, que alquimiza o impossível. Você está pronto para descobrir? Astarig do dom da transmutação, transformar o caos em sabedoria. Sagitário é fogo, mas preste atenção, não é qualquer fogo. Não é o fogo impulsivo de Áries, que explode e consome tudo rapidamente. Não é o fogo criativo de Leão, que brilha para ser admirado. Sagitário é a chama que renasce das próprias cinzas. É a energia ancestral que transforma a dor profunda em luz radiante, que alquimiza perda devastadora em direção clara. Enquanto outros signos se afundam no pântano do desespero, se deixam arrastar pela correnteza da tristeza. Sagitário faz algo extraordinário, ele encontra um significado oculto, uma lição divina por trás de cada tragédia que atravessa seu caminho. Esse é o segundo poder sagrado de Sagitário, a capacidade mística de transmutar o caos absoluto em sabedoria espiritual pura. Egípter, o planeta gigante da expansão infinita. E pertencendo ao elemento fogo que purifica e renova, Sagitário não teme as ruínas que a vida constrói ao seu redor. Ele não foge das cinzas. Ele não se esconde dos destroços. Ele cresce a partir delas. Ele floresce onde outros murcham. Júpiter sussurra em seu ouvido espiritual uma verdade antiga. Tudo que desmorona, tudo que se desfaz, traz consigo uma lição divina esperando para ser descoberta. Um tesouro escondido sob os escombros. Por isso, quando a vida tenta quebrar Sagitário, quando o universo parece conspirar contra ele, quando tudo desmorona simultaneamente, algo mágico acontece, ele se torna ainda mais forte. Como uma flecha que só ganha verdadeiro impulso e velocidade após ser tensionada ao máximo no arco. A pressão não o destrói. A pressão o prepara para voar mais alto. Imagine o fogo devorador queimando absolutamente tudo ao redor. Árvores virando cinzas. Construções desmoronando. O mundo inteiro parecendo chegar ao fim.
Para a maioria dos signos, isso seria o apocalipse pessoal, o fim da linha, a derrota total, mas Sagitário. Sagitário olha diretamente para as chamas dançantes e entende algo que poucos conseguem compreender: o fogo não veio para destruir. O fogo veio para purificar, para limpar o que já não serve, para queimar o que está morto e abrir espaço para o novo. Cada experiência dolorosa que rasga seu peito se torna combustível precioso para o despertar da consciência. Cada lágrima derramada rega as sementes de uma nova versão de si mesmo. O sofrimento não o define como vítima. O sofrimento o refina como ouro espiritual. Quantas vezes você já testemunhou alguém de Sagitário se reerguendo das profundezas quando absolutamente todos ao redor tinham certeza de que seria o fim? Quando todos já tinham desistido dele? Eles perdem tudo: emprego, relacionamentos, segurança, saúde, dinheiro. Perdem tudo de uma vez. E ainda assim, de alguma forma inexplicável, eles voltam sorrindo. Voltam com um brilho renovado nos olhos que parece desafiar a própria morte, que parece zombar do destino. Isso não é sorte cega. Isso não é otimismo tolo. Isso é poder espiritual puro. Sagitário aprende com as quedas mais violentas. Cresce exponencialmente com os erros mais dolorosos. Evolui profundamente com as feridas que nunca cicatrizam completamente. A dor se torna sua maior professora. O caos se torna seu maior aliado. O fim se torna seu maior recomeço. Esse poder vem de uma verdade cósmica gravada no coração do universo: quanto mais o fogo queima, quanto mais as chamas consomem as impurezas, mais puro, mais valioso se torna o ouro. E Sagitário é o ouro espiritual do zodíaco. Forjado nas tempestades mais violentas, lapidado pela verdade mais cruel, polido pelas perdas mais devastadoras e guiado pela fé inabalável, quase insana, de que absolutamente tudo tem um propósito maior, viu? Nada é por acaso. Cada dor tem uma razão, cada perda abre uma porta. Mas agora respire fundo, porque chegamos ao limite do que a mente comum consegue processar. Existe algo que vai muito além da visão profunda. Algo que transcende até mesmo a transmutação alquímica. Um poder que nem o próprio Sagitário consegue controlar totalmente. Um poder que não pertence a ele, mas o escolheu como canal. Ele vem dos ventos ancestrais do destino. Ele se manifesta quando o universo precisa desesperadamente de um mensageiro entre os mundos. Você está verdadeiramente pronto para ouvir isso. Porque não há volta depois que você souber. O terceiro poder é o mais antigo de todos, o mais temido pelos que entendem, e o mais divino entre os divinos. Prepare-se, porque o que vem agora pode mudar sua vida para sempre. Terceiro poder, o dom da profecia, a voz do chamado divino. Há algo em Sagitário que não pertence totalmente a este plano denso de existência. É como se, desde o primeiro suspiro no momento do nascimento, ele carregasse dentro do peito um eco milenar, uma vibração ancestral, uma voz que não é dele, mas do próprio tecido do universo pulsando através de sua alma. Esse é o terceiro poder oculto de Sagitário, o mais raro, o mais perigoso, o mais sagrado, o dom da profecia. O chamado divino que o transforma em mensageiro vivo das verdades cósmicas que atravessam dimensões. Júpiter, seu regente celestial, não é apenas o planeta da sorte ou da expansão material. Júpiter é o planeta dos mestres ascensionados, dos sábios iluminados, dos deuses que caminham entre os mortais. É através dessa conexão jupiteriana profunda que Sagitário se conecta às esferas superiores da consciência universal. As dimensões onde o tempo não existe, onde passado, presente e futuro são apenas um. Quando essa energia divina se manifesta plenamente, o sagitariano se torna um canal puro, um transmissor cristalino da sabedoria universal que flui como um rio de luz através de sua existência. Ele fala e suas palavras ecoam muito além da razão limitada. Elas vibram em frequências que tocam a alma diretamente, sem passar pelo filtro da mente. Ele sente e esse sentimento se transforma instantaneamente em intuição poderosa, em conhecimento que vem de lugar nenhum e de todos os lugares ao mesmo tempo. Puxando pressentimento estranho,
Outros preferem o termo visão espiritual. Alguns dizem que é apenas sorte de sagitariano. Mas a verdade crua e nua é que Sagitário fala a língua esquecida do próprio cosmos. Ele entende os sussurros das estrelas. Ele decifra os sinais que o universo espalha como migalhas de pão no caminho dos escolhidos. Imagine uma flecha luminosa sendo disparada com força em direção ao céu infinito. Ela atravessa as nuvens brancas que limitam a visão comum. Ultrapassa a camada do visível que prende a maioria das almas. E finalmente toca o invisível, o inominável, o divino. Essa flecha reluzente é Sagitário, o mensageiro sagrado entre o mundo humano denso e as dimensões divinas sutis. Por isso, quando ele fala de coração aberto, há uma força diferente vibrando no ar ao redor. Uma eletricidade espiritual. É como se o tempo parasse por um instante para ouvi-lo. Como se o universo inteiro segurasse a respiração. Ele não está apenas transmitindo ideias comuns ou opiniões pessoais. Ele não está repetindo o que leu em livros ou ouviu de outros. Ele está traduzindo, em linguagem humana imperfeita, o que o universo está desesperadamente tentando comunicar através dele. Você já notou como Sagitário, mesmo sem ter consciência plena disso, desperta algo profundo nas outras pessoas, como suas palavras, às vezes tão simples e despretensiosas, tocam feridas antigas que ninguém sabia que existiam. Como elas acendem verdades adormecidas no fundo da alma. Isso é o dom da profecia em plena manifestação no plano físico. Sagitário não precisa prever o futuro como um vidente de circo. Ele não precisa de bola de cristal ou cartas de tarô. Ele revela o futuro através da vibração pura da verdade que emana do seu ser. Através da frequência que ele carrega naturalmente. Sagitário sente no corpo quando algo está profundamente errado, mesmo que tudo pareça perfeito na superfície. Ele detecta instantaneamente quando alguém está mentindo, mesmo que a mentira seja perfeitamente construída. Ele pressente quando uma energia poderosa está prestes a mudar, quando um ciclo está terminando, quando um novo capítulo está começando. Ele é o arauto da nova consciência que está nascendo. A chama viva que anuncia o recomeço depois do fim. A voz que grita no deserto espiritual da humanidade adormecida. Mas aqui está o perigo oculto desse terceiro poder. O conhecimento profundo é uma arma de dois gumes. E a verdade nua é uma revolução que destrói mundos inteiros de ilusão. Por isso, Sagitário nunca foi verdadeiramente entendido pelas massas. Ele nunca foi aceito completamente pela sociedade que teme mudanças. Ele não nasceu para ser entendido. Ele foi enviado, escolhido, marcado pelo cosmos. Cada desafio brutal que enfrentou, cada queda violenta que sofreu, cada ruptura dolorosa que sobreviveu. Tudo foi apenas a preparação necessária para um momento sagrado em que ele finalmente se tornaria a voz pulsante do próprio destino coletivo. E quando esse poder desperta completamente, quando o Sagitário finalmente aceita seu chamado divino e para de fugir da própria luz, nada mais no universo pode detê-lo. Porque Sagitário despertado não fala apenas sobre o futuro distante, ele não apenas prevê o que vai acontecer. Ele cria o futuro com cada palavra pronunciada. Ele manifesta realidades com cada pensamento alinhado. Ele transforma o destino coletivo simplesmente por existir em sua frequência mais alta. Agora você finalmente sabe. O véu foi removido, a verdade foi revelada. Os três poderes ocultos de Sagitário não são apenas dons espirituais aleatórios. Eles são chaves ancestrais que abrem portas dimensionais. A visão profunda que enxerga além do tempo linear. O poder alquímico de transmutar o caos em sabedoria. E o dom divino da profecia que conecta mundos. Três chamas sagradas que, quando despertas simultaneamente e alinhadas perfeitamente, transformam Sagitário em algo muito maior, muito mais poderoso do que apenas um signo astrológico comum. Elas o transformam em um guia espiritual entre mundos, um mensageiro cósmico entre dimensões, um arco reluzente apontado diretamente para o infinito pulsante. Mas escute esta advertência final com atenção total. Esses poderes nunca surgem na calmaria confortável da vida.
Eles não se revelam quando tudo tá bem, quando a vida tá fácil, quando você está confortável e seguro. Eles emergem das profundezas nos momentos cruciais em que a vida parece desmoronar completamente. Quando tudo que você conhecia vira pó, quando você perde tudo e fica sozinho na escuridão. Porque é exatamente no caos devastador que o espírito imortal de Sagitário renasce das cinzas como uma fênix em chamas. É quando absolutamente tudo se perde, quando não sobra nada, que ele finalmente descobre o caminho de volta para si mesmo, para sua essência mais pura. Sagitário é o fogo eterno que busca sentido em cada fagulha. É o andarilho incansável que nunca para de caminhar, mesmo quando seus pés sangram. É o espírito rebelde que transforma a dor lancinante em sabedoria profunda. E sabedoria conquistada em fé inabalável no propósito maior. Por isso, nunca duvide de um Sagitário que de repente silencia e se recolhe. Porque quando ele finalmente volta a falar depois do silêncio, não é mais apenas ele falando. É o universo inteiro que responde através de sua voz transformada.